Boa noite a todos. Eu sou Alberto Boca, sou cirurgião pediátrico e tenho partilhado conteúdos importantes para aqueles que são os pais ou cuidadores em relação a diversas doenças cirúrgicas que podem afetar as crianças. E hoje trago aqui o tópico de criptoquidia, que é o termo que é usado para designar aquela situação em que a criança ou o homem não apresenta os testículos ao nível da bolsa escrotal. Também pode ser dito testículos não descidos. Então, o que seria isso de testículo não descido? Testículo não descido ou criptoquidia se refere a toda aquela situação em que não existe o testículo ao nível da bolsa escrotal, ao nível do escroto. Pode ser um dos testículos ou podem ser ambos os testículos. Então, estamos a falar numa situação como esta aqui, como pode ver nesta imagem. Creio que conseguem ver aqui o meu cursor. Até vou mudar de, de cor, que é para vermelho, para facilitar. Ok, acho que não está muito bem o marcador. Ok. Então, pronto. Ok, eles conseguem ver este azul aqui. Então, aqui, como podem ver, numa situação normal, teremos isto aqui. Aqui temos a bolsa, o escroto. Então, dentro do escroto, tanto no lado direito, assim como no lado esquerdo, temos de encontrar os dois testículos. Aqui é o pênis. Mas há situações como estas aqui, em que num dos lados não encontramos o testículo. Esse testículo não desceu. Portanto, aqui é o que nós chamamos de criptorquidia ou criptorquidia. Então, esta é uma anomalia que é muito frequente em crianças do sexo masculino. Considera-se que dentro das anomalias genito-urinárias, esta é a mais comum. Mas aqui a pergunta seria: se o paciente não apresenta o testículo não desceu, afinal, devia descer de onde? Então, é o que nós iremos explicar já a seguir. É porque em condições normais, durante o desenvolvimento embrionário, durante o desenvolvimento do feto, ok, a fase embrionária, quando o feto é formado, depois vai crescendo, já temos o feto, então até o parto. Então, os testículos, a sua origem ou a sua formação acontece ao nível do abdômen, dentro da barriga, usando uma linguagem um pouco mais simples ou mais comum. Então, se temos esta situação aqui, em que temos o testículo, esse seria o testículo direito, esse seria o testículo esquerdo. Estão dentro da cavidade abdominal. Então, esta é a embriologia normal, onde ocorre a formação dos testículos. Após esta formação dos testículos, estes, por sua vez, devem migrar até, seguindo este caminho, descem ao nível do abdômen, tem temos uma abertura que chamamos de canal inguinal e chega ao nível do escroto. Isto deve acontecer tanto do lado esquerdo, assim como do lado direito, do lado direito, assim como do lado esquerdo. E se isto não acontecer, portanto, os testículos vão ser designados testículo não descido. Pode ser que os testículos permaneçam dentro do abdômen, em que praticamente não houve nenhum ou nem iniciou o processo de descida, mas pode dar a situação de que os testículos iniciaram com o processo de descida, mas travaram em algum lugar durante o processo de descida. Pode ser aqui na região inguinal, mais ou menos na abertura inguinal. Pode ser que trave mais ou menos aqui acima do escroto. Mas também há situações em que o testículo desce e a posterior se perde, digamos assim, se perde. Em vez de seguir esse trajeto normal até chegar ao escroto, pode sair do lugar e vir se posicionar mais ou menos aqui ao nível da coxa.
ou vice-posicionar aqui na região pública acima do pênis. Portanto, aqui é uma situação que não temos o testículo completamente descido, mas recebe uma outra designação. Aqui já nós chamamos de testículo criptoquídico, falamos de testículo etópico. Ectopia significa que está fora da sua posição normal. Então, as normalidades de descida são diversas, como eu havia descrito antes, que o processo de descida pode ser interrompido ainda dentro do abdômen. Seríamos portanto, teremos uma situação que temos um testículo abdominal, pode parar na região inguinal, pode parar na região escrotal alta, ou as outras posições que é ectopia, pode ser na região femoral, na região púbica, um testículo mais suborbital. Em relação a estes testículos que estão no trajeto normal, quanto mais próximo do escroto o testículo estiver, melhor é a abordagem terapêutica, mais fácil é a intervenção cirúrgica para poder recolocar o testículo naquela que seria a sua posição normal. Mas quanto mais alto o testículo estiver, também mais difícil será a intervenção cirúrgica. Significa aqui, está aqui no abdômen, temos que tirar todas as condições possíveis para puxarmos esse testículo deste lugar para o escroto. O objetivo final é colocar o testículo dentro da bolsa escrotal. Por que isto é importante? Por que isto tem que ser feito? Por que não devemos deixar o testículo aqui, neste lugar, onde está? Acontece que o testículo tem uma temperatura ideal que é necessária para o seu desenvolvimento, para o seu desenvolvimento normal, que é a temperatura do escroto, estima-se mais ou menos uma temperatura na ordem dos 33 graus Celsius. Quanto mais acima estiver, maior é a temperatura. Se mais ou menos estiver aqui na região inguinal, faz uma temperatura na ordem dos 34, 35 graus Celsius, e se estiver a nível do abdômen, a temperatura está na ordem dos 37. E quanto maior for a temperatura, do local onde o testículo está, menor é a probabilidade deste testículo ter uma função normal. E não só, existe uma probabilidade maior desse testículo sofrer alterações que induzam ao desenvolvimento de tumores. Iremos ver um pouco mais em frente. Então, epidemiologia. Epidemiologia estamos a falar mais ou menos daquilo que é o nível de ocorrência desta entidade. Portanto, considera-se que o testículo criptoquídico, o testículo não tecido, afeta cerca até 5% dos recém-nascidos a termo. Recém-nascidos a termo são aqueles que a gravidez chegou até ao final, a partir de 37 semanas de gestação. Mas quando o indivíduo for pretermo ou nascer antes do tempo, a probabilidade desta criança apresentar um testículo não descido pode aumentar até o nível de 33%. É uma taxa muito alta. A pergunta será, mas por quê? O que é que leva com que haja essa diferença entre, desculpa, desculpa, entre um recém-nascido a termo e um recém-nascido pretermo? É porque o processo de descida escolar, como eu havia explicado antes, aqui tem a ver com a formação, a organogênese, a formação dos órgãos e depois o processo de descida. O processo de descida é um processo contínuo que leva muito tempo. Esse processo, pô, em condições normais, digamos, se completa até mais ou menos a semana 35, 36 de gestação, que é próximo ao término. Então, se completa até tem que se completar mais ou menos até esta semana que é próximo ao termo. Mas, se a criança, por exemplo, nasce com 30 semanas, digamos assim, esta é uma idade em que podemos considerar que o processo de descida, então, não está completamente terminado. Se não está completamente terminado, a probabilidade de estar em cima é muito alta. Alguns estudos consideram, inclusive, que o processo de descida de testículo continua mesmo depois do parto, até mais ou menos a idade dos 6 meses após o parto, de tal forma que isto impacta naquilo que é a decisão do médico para indicar ou não o tratamento. Regra geral,
Nós não temos indicado o tratamento cirúrgico, a cirurgia para colocar o testículo na bolsa escrotal antes que a criança complete os 6 meses. Por quê? Porque ainda se considera que estamos dentro do período normal de descida do testículo. Mas se a criança chega aos 6 meses, enquanto o processo de descida testicular não se completou, aí sim é mandatório que se indique uma intervenção cirúrgica, mas isso é precedido uma avaliação exaustiva do cirurgião pediátrico para determinar a posição da gônada, ou testículo neste caso, e aí vai melhor ajudar a planejar o tratamento. Então, existe uma situação em que esse testículo pode não ser descido nos dois lugares. É mais comum que afeta apenas um dos testículos, mas até 10%. Algumas literaturas falam que até 20, 25% pode haver a ausência de testículo em ambas bolsas escrotais. Como podem ver, uma imagem como esta aqui, o escroto aqui está muito atrófico, nota-se claramente, mesmo de longe, que parece que esse escroto não está ocupado, tanto do lado direito, assim como do lado esquerdo. Então, aqui estamos perante uma situação de quirotecnia bilateral ou testículo não descido bilateralmente. E esta condição pode estar associada a outras doenças, como as hérnias. Por que a hérnia inguinal? É porque o processo normal de descida do testículo, quando o testículo sai do abdômen, passa por este caminho aqui. Então, cria um caminho, cria uma abertura. Essa abertura que permite a passagem até o escroto. Normalmente, esta abertura depois tem que fechar, após o testículo estar posicionado no escroto. Se esta abertura aqui não fechar, pode acontecer que os outros órgãos que estão aqui dentro do abdômen, como é o caso do intestino, aqui esta imagem melhor ilustra. Então, temos aqui o testículo a descer, passa daqui até chegar ao escroto. Este é o caminho. Então, depois do testículo descer, fica este caminho aqui que as pessoas normais têm que fechar ou obliterar. Se não obliterar, este intestino aqui que está próximo pode muito bem também passar por este caminho. Isto é o que nós chamamos de hérnia inguinal. Portanto, tem sido comum que os doentes com quirotecnia também apresentem uma hérnia inguinal. E outra situação que pode ser encontrada nesses doentes é aquela situação em que o doente apresenta o que nós chamamos de hipospádia, em que a abertura da uretra, este caminho, este conduto que transporta a urina da bexiga até o exterior, que se localiza aqui na ponta da glande, que é a posição normal, esteja um pouco mais abaixo. Isto chamamos de pós-parto. É comum as mães ou os cuidadores dizerem: meu filho, quando vai à casa de banho ou a urinar, a urina, em vez de ir para frente, tem tendência a ir para baixo. E muitas das vezes essa condição se associa a um dobramento de pênis. O pênis, nós estamos mais ou menos não está reto, tem uma tendência a formar uma curva. Assim, e aqui teremos a ponta do glande e a abertura mais ou menos da urina nesta posição e fica assim. Esta é uma condição que chamamos de hipospádia, que é comum estar associada à criptoquilia. E quando temos uma dessas situações em que o doente tem esta condição de hipospádia e não tem os testículos dos lados das duas bolsas, pode ser que o doente esteja tenha aquela condição que nós chamamos de distúrbio de diversão sexual. O que é isso? É que a designação do sexo pode ser que não seja fácil de ser feita, pode ser difícil, porque esse pênis pode ser muito pequenino, pode ser que seja difícil de identificar se trata de um indivíduo de sexo masculino ou de sexo feminino, aí ser necessária a realização de outros estudos genéticos, cariótipos, para definir claramente qual é o sexo da criança. Portanto, é só para não se surpreender se o médico em algum momento dizer que vai precisar de um estudo, de outros exames para poder determinar o sexo da criança. Então, como eu havia dito, até os 6 meses, se o doente não apresenta estímulo na pós-cotal, é necessidade de realizar a cirurgia, porque a não realização da cirurgia com o testículo acima, isso vai levar a certas complicações, a destacar a infertilidade,
que esse testículo que está acima tem capacidades reduzidas na produção dos espermatozoides. Consequentemente, vai impactar naquilo que é a fertilidade deste indivíduo. E isto, o impacto é maior se tiver os testículos não descidos dos dois lados e será ligeiramente menor se for apenas um lado, porque considera-se que o testículo contralateral, ou o testículo tópico, ou o testículo normal, o testículo que está ao nível da bolsa escrotal. Este, mais ou menos, atua, podemos dizer que trabalha a dobrar e tenta compensar o testículo que não está ao nível da bolsa. Outra situação, esse testículo, que normalmente o testículo está fixo aqui no fundo, ao nível da bolsa escrotal, mas esse testículo não descido se encontra assim, livre, a abanar e facilmente pode estar facilmente pode acontecer o que nós chamamos de torção testículo, em que o testículo gira no seu próprio eixo, dentro do eixo dos seus vasos, dos vasos que transportam sangue para si. Então, se girar, isto pode levar a uma situação que chamamos de sofrimento vascular, consequentemente há uma gangrena do testículo. Gangrena é a perda de vitalidade. O testículo perde aquilo que é sua vida, perde irrigação e já não tem suprimento vascular, não tem como esse testículo permanecer viável. Então, o testículo pode chegar a morrer, usando uma linguagem mais fácil. Mas também está mais sujeito ao trauma e não menos importante, se calhar, um aspecto que temos que realçar com toda a força, que é o risco da malignização. Malignização é o risco de tumor daquele testículo transformar-se num tumor. Daí que isto faz ou contribui para que nós, de todas as maneiras, lutemos para que haja a fixação do testículo a nível da bolsa. Quanto mais cedo for feita a fixação, menor é o risco de malignidade. Então, como é que o médico chega ao diagnóstico ou à conclusão de que esta criança apresenta um testículo não descido? É feito um exame físico, que é uma inspeção, olha, ao nível da bolsa. Há bolsas escrotais que por si só, já de longe, nos fazem suspeitar que ali, né, parece que não há testículo. Então, olhando a bolsa, vamos mais ou menos ter ideia e depois o médico vai palpando, vai avaliar, vai pegar a nível da bolsa para ver se existe o testículo ou não, só bater mais ou menos seguindo o trajeto normal de descida até tentar identificar os testículos. Geralmente, até cerca de 80% dos doentes, os testículos que não estão na bolsa, felizmente são palpáveis neste caminho aqui, mas embora não chegue ao dentro da bolsa, uma avaliação, um médico experiente, um médico que trabalha com essa doença, consegue palpar o testículo mais ou menos nesta posição. Os restantes 20%, ou que não são palpáveis, ou é porque o testículo está dentro do abdômen, ou porque o testículo não existe. Como o testículo não existe, pode ser que o testículo não se formou, ou pode ser que o testículo se formou, iniciou o processo de descida, travou em algum local, mas esse testículo sofreu aquela situação que chamamos torção. Se sofre a torção, aquele testículo perde a vascularização e depois morre, e com o tempo aquele testículo se morre, vai atrofiando, inclusive pode chegar a desaparecer. E durante a cirurgia pode ser encontrado o que nós chamamos de remanescentes testiculares, que é algo mais ou menos que chama a atenção, que significa aqui faz perceber que em algum momento aqui existiu o testículo ou existiram as células testiculares, mas neste momento não existe porque o testículo ou sofreu uma atrofia completa. Eh, Se o médico faz todos os exames, palpa e não consegue identificar o testículo,
pode recorrer a outros exames de imagem, mais ou menos da região pélvica até o nível do abdômen, para tentar identificar se o testículo está mais é abdominal ou não, porque claramente se for abdominal não vai conseguir palpar, não pode recomendar que seja feita uma ecografia, pode recomendar que seja feita uma ressonância magnética, e em países mais desenvolvidos, com mais recursos, nesse caso, digo desenvolvidos no curso de recursos sanitários, estes doentes são submetidos logo a uma laparoscopia. Porque a laparoscopia? Para a laparoscopia, para além de te ajudar a ver se o testículo existe dentro do abdômen ou não, faz parte, é um dos métodos que auxilia no tratamento, pois ajuda a puxar aquele testículo para aquele que seria o seu local normal. Então, feita a laparoscopia, que é diagnóstico, identifica o testículo e, ao mesmo tempo, é terapêutico, significa que ajuda na realização do tratamento. Então, como é que é feito o tratamento? Suponhamos que o médico avaliou, está dentro dos 80%, o testículo palpou-se mais ou menos na região inguinal. Então, é feita uma abertura aqui na região inguinal, e o médico identifica o testículo, como pode ver, o testículo está aqui. Depois de ser feito identificado o testículo, as mãos são invertidas, se a segunda mão seria esta, o médico passa o dedo mais ou menos para que neste caminho aqui, que é o caminho normal por onde o testículo percorre, passa o dedo e faz também uma abertura a nível do escroto e depois, através dessa abertura, passa um instrumento que vai puxar o testículo até um ponto de ver, pegou o testículo, vai puxando e coloca o testículo dentro do escroto e fecha esta ferida aqui no nível do escroto, também fecha essa ferida a nível da região inguinal. Geralmente é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia sem muitas complicações, né? É uma cirurgia tranquila. Tem um estimado da cirurgia, bom, dependendo do nível de treinamento de cada cirurgião, mas a média 30, 40 minutos é um tempo suficiente para a realização de cirurgia. Porém, há que destacar que também depende muito da localização do próprio testículo. Então, quais são os cuidados pós-operatórios? O paciente operou, o que é que tem que ser feito a posterior? Geralmente, o paciente recebe alta nas primeiras 24 horas, que é a nossa experiência é que o doente vai ao bloco e passa as primeiras horas do pós-operatório, as primeiras 6, 12 horas, que é para mais ou menos a avaliação de possíveis complicações anestésicas, o paciente ainda está meio dormindo, então a monitorar até aquelas possíveis complicações anestésicas e nas 12 a 24 horas, geralmente o paciente vai de alta. E é recomendado que o paciente possa, dependendo do tipo de fechamento da ferida for feito, pode ser que seja necessário fazer curativo no centro de saúde, próximo da sua residência. E é uma semana é recomendado uma avaliação pelo médico para ver as feridas, avaliar a localização do testículo, possíveis complicações que podem ser registradas nesse período, que é a infecção da ferida operatória, o testículo não está no lugar, subiu, mas as complicações têm sido mínimas. Geralmente, em 2 semanas, o doente pode retomar aquelas que são as suas atividades normais. E quais são as complicações associadas à cirurgia? O testículo pode atrofiar, ou pode haver uma infecção da ferida, que geralmente é menos de 1%, ou o testículo pode, apesar da cirurgia, o testículo pode ascender, subir um pouco, a estar ainda acima daquela que é a posição normal ao nível do escroto, somente se a fixação for feita muito, muito tensa, porque o seu testículo ficou muito esticado. Este, quando passa para que se ficar muito esticado, mesmo depois de fechar aqui, isso pode ainda subir devido a esta tensão permanente. Isto também pode impactar ainda naquilo que é a vascularização, que é o sangue que é transportado para aqui para o testículo. Se essa vascularização não for adequada, o testículo pode atrofiar, pode atrofiar. Felizmente, as complicações não são frequentes, não temos tido muitos casos de complicações após a realização da cirurgia da ortopexia. Prognóstico, o que é que se espera?
Foi uma criança, 1 ano, tinha testículo não descido, foi feita a cirurgia. Primeira semana, o médico estava tudo bem e a criança foi a casa. O que é que se espera daí para frente? Portanto, a grande resposta que tem que ser feita, porque quase sempre, principalmente as mães, sempre perguntam, quando nós damos diagnóstico, a tua criança não tem testículo na bota. A primeira pergunta que aparece é, doutor, vou ter netos? E nós temos que sempre que responder esta pergunta. Em que nos baseamos para responder a pergunta? É que depende do tempo em que o doente se apresentou, do momento em que foi feito o diagnóstico, do, do tamanho do testículo que foi encontrado durante a cirurgia. Por quê? Regra geral, recomenda-se que a cirurgia da ortodopexia, da fixação de testículo, seja feita edições, geralmente não se faz antes de 6 meses, considera-se que é um período em que o testículo ainda pode descer, após 6 meses entre cada cirurgia. E recomenda que a cirurgia seja feita até um período de 8 meses. Por quê? Considera-se que até esse período o testículo não sofre alterações suficientes que impactam naquilo que é a sua probabilidade de fertilidade futuro, assim como no risco de formação de tumores. Mas após os 8 meses, dependendo da idade que o doente vai se apresentar, o risco é presente e é maior quanto mais tarde o doente se apresentar. Mas outro aspecto importante é se o doente apresenta o testículo não descido em um ou ambos testículos. Se apresenta em um, como havia dito antes, o outro pode compensar. Mas se apresenta nos dois, aí já é difícil. Outra situação, onde é que estava localizado o testículo? Está na região inguinal, está no abdômen. Lembrem-se, no abdômen a temperatura é muito mais alta, e a afecção daquilo que é o funcionamento do testículo também é maior. Mas a escrotal alta é menor. Portanto, são jogados todos esses componentes e aí se dá mais ou menos uma explicação daquilo que é o risco, daquilo que é o prognóstico em termos de função desse testículo, ou aquilo que é a probabilidade ou a resposta àquela pergunta que é colocada pelos cuidadores, pelas mães, que é, será que vou ter netos ou não? Nós podemos clarificar que se o doente apresenta testículo não descido de um lado apenas, a probabilidade de ser o pai desta criança no futuro é muito grande. Considera-se quase que similar a um indivíduo que tem os dois testículos no lugar. Por outro lado, se a criança apresenta os dois testículos, aqueles 10 a 25% que podem ter a criptoquidia bilateral, a probabilidade de ser pai começa a ser mínima. Outro aspecto é que se o doente apresenta os testículos dentro do abdômen e não foi tratado, em medicina geralmente não se fala nunca, não se fala sempre, mas aqui podemos dizer com certeza que esse indivíduo quase que será infértil. Em outras palavras, aqui podemos dizer a probabilidade desta mãe, deste cuidador, ter netos é quase que inexistente. E muito importante, a malignidade, a formação de tumores. Porque esses tumores podem, inclusive, chegar a perigar a vida daquele doente, a vida daquela criança, daquele adolescente, ou daquele jovem. Portanto, daí que tem que ser feita a cirurgia de fixação. Considera-se que se a criança não ser feita, não ser submetida à cirurgia no intestino não descido, a probabilidade, o risco desse testículo chegar a formar tumores está em torno de 40%. É um risco bastante alto. Daí que a necessidade de consciencializar a todas as mães, a todos os cuidadores, sobre a necessidade da realização da cirurgia de orquidopexia ou orquidopexia. Porém, o risco, se a criança ser submetida a uma cirurgia após aquela faixa etária, digamos, recomendada, que é os 8 meses,
considera-se que o risco já está estabelecido. Mas por quê? Então a pergunta seria, se o risco já está lá, por que é que nós fixamos esse testigo? Temos a fertilidade, temos a comum da fertilidade. Mas também, se um testículo é colocado a nível da bólise e se transforma num tumor, muito rapidamente, os pais vão detectar, o testículo aumenta de volume, muito rapidamente os pais vão detectar, e o médico mais facilmente vai chegar ao diagnóstico. Mas suponhamos que o testículo está no abdômen, ou está lá na região inguinal, não é visível, não é palpável, vai aumentando de tamanho, forma um tumor, ninguém vê, ninguém diagnostica. Quando é que vai se diagnosticar? Se esse tumor fizer metástase, significa o quê? Passar para outros órgãos. Já é muito tarde. Daí que é sempre bom, sim, ser feita a fixação do testículo. Portanto, era isto que nós queria partilhar em relação a esta temática da criptoquedia. E qual é a mensagem-chave, ou quais as mensagens-chaves? O que é que deve ser partilhado em relação a este tópico? É que a criptoquedia é uma doença comum, falamos de até 5% de recém-nascidos a termo, até 33% dos recém-nascidos per termo que podem apresentar esta condição, mas felizmente, repito, felizmente, é uma condição que tem solução. Portanto, se o seu filho, o seu irmão, o seu neto, o seu primo não tem o testículo na bolsa escrotal até aos 6 meses, procure por um médico para poder ajudar. Procure um cirurgião pediátrico. Se não tiver próximo, procure um cirurgião geral, um urologista ou um outro médico que poderá lhe ajudar a, pelo menos, a encaminhar, se ele não tiver condições para tratar, mas poderá lhe encaminhar a um indivíduo que possa, um médico que tenha capacidade para dar. Lembre-se, o tratamento precoce evita complicações. Quanto mais cedo a cirurgia é feita, melhor preserva-se a fertilidade e reduz o risco de formação de tumores. Quanto mais tarde, a probabilidade de fertilidade é baixa e o risco de formação de tumores é alto. E sem se preocupar muito, porque a cirurgia é simples e segura. Portanto, não corre a este risco por meio da cirurgia. Sempre que é uma cirurgia relativamente simples e é uma cirurgia segura com mínimo risco de complicações e geralmente as crianças apresentam uma boa recuperação. Então, sabe dizer se o teu filho, o teu irmão, o teu primo tem os testículos no lugar? Aquela criança que nasceu há 6 meses, que tem 1 ano, que tem 2, tem 3, tem os testículos no lugar? Esta é uma oportunidade para poder tocar. Toque no escroto, avalie, palpe. Se tiver dúvida, procura o médico. Infelizmente, os doentes chegam a nós numa idade muito avançada, porque os pais quase que nunca vê, quase que nunca avaliam. Quando é que foi o diagnóstico? Quando vai ao médico com uma outra condição. E o médico acaba descobrindo que este doente também não tem os testículos no lugar. Ou quando a criança vai para fazer uma circuncisão, o médico acaba descobrindo que não tem os testículos no lugar. Portanto, esta é uma oportunidade de ouro para poder avaliar teu filho, o teu primo, teu sobrinho, se eles têm o testículo no lugar ou não. E não perca esta oportunidade. Transmita esta mensagem a todas as outras pessoas. Quanto mais pessoas se partilhar com elas a mensagem, estaremos a reduzir o número de crianças que têm esta condição. Estaremos a garantir que menos crianças chegarão à fase adulta com problemas de fertilidade. Estamos a garantir que menos crianças poderão desenvolver tumores de testículo secundário à situação da criptorquidia. Não tenha receio de falar de assuntos de testículo. Isto não pode ser um tabu. Compartilhando essa informação, estarás a salvar a vida de muitas crianças. Estarás a salvar muitos testículos. Portanto, partilhe esta informação a todas as pessoas que puderes partilhar. E para terminar, convidar-lhe a seguir a minha página
mais informações sobre muita temática ligada à área de CGPTA serão partilhadas nesta página. E pode ativar as sininho das notificações para que sempre que um novo conteúdo for partilhado, tomes conhecimento logo da primeira mão. E obrigado. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que não foi explicado, não hesite em me procurar. Aqui estão as minhas páginas, o meu contacto para esclarecimento de dúvidas e o meu e-mail. Não hesite, estarei disponível para ajudar em tudo aquilo que eu puder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.